dia. Tudo bem? Todo mundo bem? Chegamos ao mês 10, né? Falta pouco aí pro ano acabar. Não sei se a gente fica feliz ou fica triste. Não sei o que a gente espera de 2020. Vocês acham que a gente deve fazer uma oração agora? Brincadeira. Olha só. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os biomas do Brasil, tá? Vamos ver um pouco aí as características. Essa aula o Thiago já deu para vocês, na verdade, né? O Thiago já falou sobre biomas. Então eu conversei com o Thiago. Aí o Thiago falou: Cris, eu já falei bastante sobre biomas lá. Eu falei: cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pincelada, passar com ele algumas características rapidamente, só para a gente poder, que essa parte ela está muito relacionada à geografia, na verdade, né? Está muito relacionada. Quando cai essa parte do bioma, dentro da biologia, cai mais relacionado à degradação, né? Então, a questão da perda de biodiversidade, esses assuntos assim. Dentro da geografia já cai algumas coisas mais específicas, né? Sobre esses biomas aí. A gente vai falar um pouco sobre eles e aí depois a gente vai fazer exercícios da apostila, tanto de assuntos que nós já falamos e aulas posteriores, tá? Para a gente poder ter uma sequência aí, tá? Então, olha só, galera. Como que foi feita essa questão de determinar os biomas, né? A gente sabe que existem biomas que são exclusivos do Brasil, que só ocorre aqui no Brasil, só que nós temos esses biomas espalhados, né, os demais, né, que não são exclusivos, espalhados pelo mundo. Como que isso foi feito? Muito antes de nós termos o satélite, hoje a gente sabe que se houver, por exemplo, um terremoto, isso já foi até questão do Enem, dentro da área da geografia, falando sobre um terremoto, na qual houve um afastamento em relação à Argentina, ela sofreu um deslocamento, né? Foi uma questão falando sobre isso. E a questão perguntava por que ocorreu, né, essa movimentação. Isso ocorreu por quê? Aonde a Argentina está localizada, existem placas tectônicas, né? O Brasil ele se salvou, ele fica ali no meio, ainda bem, né? Chega de desgraça no Brasil, né? A gente não tem terremoto, porque nós não estamos em cima de uma placa tectônica, nós estamos entre placas tectônicas. Só que como que você consegue ver que houve essa mudança, por exemplo, da questão afirmar que a Argentina chegou a se movimentar 0,5, sei lá, vamos inventar aqui, centímetros, milímetros. Porque hoje existem satélites que conseguem fazer essa demarcação, mostrando qualquer movimento, minúsculo que seja, que um continente, né, ou um país assim, que seja mais litoral, né, venha sofrer. Tá? Então existe essa demarcação. E aí isso também é relacionado à questão dos biomas. Quando a gente vê, por exemplo, hoje, a gente sabe que o Pantanal ele vem passando por um problema de seca, né? Ele vem passando por um problema de seca. Ontem, eu não sei quem me segue aí nas redes sociais, mas eu publiquei um texto. Deixa eu ver se eu leio aqui para vocês. Cadê meu celular? Estou sem celular? Perdi meu celular, gente. Eu vou ler um texto que eu tirei de uma questão do Enem para vocês. Olha só. Esse texto ele diz o seguinte, ele explica muito bem por que hoje nós estamos passando por esse processo de seca, né? Olha só, o texto diz o seguinte, foi uma questão do Enem. O ganhador do prêmio Nobel, Phillips, já alertava em estudo em 2004 como consequência do desmatamento em grande escala, menos água da Amazônia seria transportada pelos ventos para o sudeste durante a temporada de chuvas. Reduziria a água das chuvas. Então hoje, galera, quando a gente fala em relação ao Pantanal, que a gente sabe do desmatamento, a gente consegue visualizar tudo através dos satélites, né? O satélite mostra lá a questão da queimada. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte, de acordo com as aulas que nós já tivemos, e com o texto que eu li, qual é a relação dessa seca, esse período de seca aí que o Sudeste, Centro-Oeste ali está passando? Qual é a relação com o que o texto também fala? Essa questão não perguntava nada diretamente sobre queimada, assim, mas falava sobre formação de chuvas. Um texto de 2004, né, o cara ganhou um prêmio Nobel, e a gente consegue usar esse texto de 2004 para explicar o que está acontecendo em 2020.
Por quê? O desmatamento desenfreado da Amazônia, a gente sabe, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, que ia influenciar diretamente na formação de chuvas, tá? Que são distribuídas aí, não somente no território brasileiro, né? Não somente na América do Sul, tá? Mas a gente sabe que está totalmente relacionado. Por quê? Por conta do processo de evapotranspiração, que é as árvores pegarem água do lençol freático, lançarem para a atmosfera para poder formar a questão das chuvas. Então, uma coisa que vocês têm que ter na mente agora nesse momento você me perguntar, Cristiano, vai cair sobre o Pantanal que está acontecendo? Não, não vai. Não vai. Se vocês fazem questões do Enem, vocês já devem ter observado que alguns fatos históricos eles aparecem depois de 5 anos na prova, 3, 4 anos na prova. Tá? Quem faz a prova do Enem, fica refazendo as provas, já notou isso. Que vai falar, caraca, em 2010 aconteceu, por exemplo, a gripe aviária, a questão apareceu só em 2015. Tá? Então essa questão do Pantanal, dessa queimada, ela deve aparecer daqui uns 3 anos nas provas. Até porque a prova já está feita, né? A prova já está pronta. A prova de vocês, né? Já foi elaborada lá. Então só para nós entendermos por quê. Pode aparecer na redação, eu também acho difícil, porque é um tema que você bateria diretamente no governo e esses temas não aparecem no Enem, né? Na prova do Enem. Mas nós conseguimos entender que a partir dos satélites nós conseguimos visualizar a distribuição geográfica desses biomas. Só que muito antes dos satélites, né, já havia-se o quê? Observado essa presença de locais com determinado tipo de vegetação, determinado tipo de clima. Tá? Então olha aqui. Que são os biomas, né? Reunião de diversos ecossistemas agrupados em uma única região geográfica, tá? Com características mais ou menos uniformes de clima e geomorfológicas. Porque, apesar de nós falarmos que esses biomas estão distribuídos pelo mundo, a gente sabe que a natureza, a gente mesmo, não estamos inércia. Tá? Então, por isso que existe uma característica, uma semelhança entre esses determinados locais, mas não 100% de precisão. A gente vai ver no próximo slide aqui. Beber uma água que hoje está calor. Quando a gente fala de bioma, galera, uma das principais coisas que nós temos que lembrar é a questão das espécies que vivem nesse local. Porque, como nós vimos na aula de evolução, toda espécie, né, que vive em um determinado local, ela apresenta características que vão permitir com que ela venha conseguir utilizar os recursos daquele local de uma melhor maneira. Deu para entender? Então, quando a gente fala de espécie, né, você tem que pensar o quê? Aquele indivíduo apresenta características que vão permitir com que ele venha utilizar os recursos daquele determinado local da melhor maneira possível. Tá? Existe hoje não, desde 2012, agora eu não lembro muito bem, mas a gente tem questões de leis ambientais. Dentro dessas leis, essas cláusulas, ela queria permitir que os fazendeiros pudessem, por exemplo, desmatar. Você pegar a Floresta da Tijuca, que é Mata Atlântica, você desmatava aquela área e você poderia compensar aquele desmatamento em outra área. Você poderia compensar aquele desmatamento. Galera, será que isso daí é tema do Enem, será que isso é viável? Por exemplo, eu quero desmatar a Mata Atlântica, eu vou falar que eu vou preservar o Cerrado, sei lá. Isso é viável? Não, por quê? Quando você quer tentar justificar, por exemplo, esse desmatamento e compensar em outra área, você tem que levar em consideração não somente a questão das espécies vegetais que estão ali, mas é preciso levar em conta também os organismos que estão naquela localidade. Por quê? Eu tenho, por exemplo, como eu acabei de falar anteriormente, uma espécie adaptada a viver na Mata Atlântica.
Se eu elimino aquela espécie dali, não adianta eu querer compensar com a espécie que vive no cerrado, porque é outro tipo de espécie. Tá entendendo? São animais, tanto a fauna quanto a flora, com características diferentes. As plantas que eu encontro, por exemplo, na Mata Atlântica, são as mesmas que eu vou encontrar tanto no cerrado quanto na caatinga, ou no pampa, sabe? Ou na mata dos cocais. Não são as mesmas plantas, não são as mesmas espécies. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está falando de um local que vai apresentar uma grande quantidade, na verdade, diversidade de espécies. Por exemplo, olha só, se eu tenho aqui uma ilha A, eu vou ter aqui uma ilha B. Aqui, eu tenho a ilha aqui, dentro dessa ilha. Nossa, tem pano aí não? Olha só, eu tenho duas ilhas. Aí vamos pensar o seguinte. Dentro dessa ilha, eu vou trabalhar com números, vou trabalhar de 5 em 5, porque fica mais fácil de eu fazer o cálculo, tá? Então, olha só. Vamos dizer que aqui dentro eu tenho a espécie Z, eu tenho a espécie Y, eu tenho a espécie C, tá? Essa espécie aqui, por exemplo, ela tem 50 indivíduos atualmente nessa ilha. Essa daqui tem 200 e essa daqui tem mais 50. Por que eu fiz esses números assim? Para bater 300, né? Então, facilita a nossa vida. Então, eu tenho 300 indivíduos, tá? Vivendo aqui dentro. Essa ilha aqui, eu tenho a espécie W, eu tenho aqui H, a galinha, H, e eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, pensei o leitor do alfabeto aí que chama, I. Só que eu tenho aqui, por exemplo, 5 indivíduos, tá? Vou botar mais um aqui, eu tenho 5 aqui também, 5 aqui também. Aqui D, vamos botar a espécie D, com 2 indivíduos, que é um casalzinho ali. Vamos botar aqui outra espécie, deixa eu ver, J, também com 2 indivíduos, tá? Então vamos lá, 15, 19, é isso, gente? 19? Me ajuda, pelo amor de Deus. 19, não é isso? 5, 10, mais 5, 15, 17, 18, 19. Foi. Olha só. Pensa só o seguinte. Se eu disser para você que você precisa escolher uma ilha para preservar e uma ilha para afundar, qual ilha vocês escolheriam e por que vocês escolheriam essa ilha? Eu acho que tem uma questão aqui que fala sobre mais ou menos essa questão assim, de escolha. Ele te dá uma situação assim e você tem que escolher. Fala alto, Vitória. É Vitória? Não? Ih, esqueci. B, reprodução? Acho que não é muito por aí não. Aqui eu tenho 300 indivíduos, aqui eu tenho 19. Oi? Qual tu preservaria? Só falta bater o martelo. Por quê? Na B, apesar de eu ter um número baixo de indivíduos, eu tenho uma diversidade maior. Cuidado com isso daqui, tá? Cuidado aí que o inimigo tenta agir aqui, hein? Tá? Mas ele caiu por terra hoje, olha só. Aqui eu tenho uma diversidade maior. Aqui, apesar de eu ter 300 indivíduos, a diversidade, ela não é dada em cima do número de indivíduos. Anota isso no coração. A diversidade, ela não é dada em cima do número de indivíduos. Ela é dada em cima do número de espécies. Foi?
Pegou a visão? Agora a gente volta a falar pegou a visão, né? Bibi tá aí de novo, né? Foi? Tranquilão? Então, quando a gente fala de biodiversidade, nós estamos falando de um grande número de espécies que vão coexistir em um determinado local, tá? Então, quando a gente fala de biodiversidade, estamos falando de um grande número de espécies que vão coexistir em um determinado local. Deixa eu ver se eu tinha separado aqui. Depois eu vou ver se eu acho aqui essa questãozinha que fala sobre... É que é tanta questão nessa apostila que eu me perco. Enfim, vamos seguir. Vamos para o próximo slide. Alguma dúvida sobre isso? Ficou claro para todo mundo então? Então não se deixe enganar. Não vá pelo número de indivíduos, vá pelo número de espécies, tá? Então olha só, quando a gente fala do Brasil, galera, o Brasil ele é o país que apresenta a maior biodiversidade do mundo. Pode acreditar. Até hoje eu me pergunto por que o Brasil, na verdade eu sei essa resposta, mas a gente se pergunta, por que o Brasil não é uma potência mundial? Por que o Brasil não é uma potência mundial? Nós temos a maior biodiversidade do mundo, tanto em fauna quanto em flora. E quando a gente fala sobre essa biodiversidade, nós temos que fazer um link diretamente, por exemplo, com a indústria farmacêutica. Porque existem diversos medicamentos que são produzidos a partir de plantas, a partir de alguns hormônios que alguns animais produzem, tá? E a gente tem toda essa biodiversidade. E quando a gente fala também, por exemplo, solo, nós também temos uma grande riqueza, tanto mineral, né? Quando a gente fala também sobre a questão da água, o Brasil também apresenta uma grande riqueza. Cara, o Brasil, ele é rico em tudo. Em tudo. Só falta três coisas para o Brasil ser uma grande potência. Quem saberia dizer alguma coisa sobre... Oi? O presidente? O presidente. Ó, três coisas que faltam para o Brasil ser uma potência. Primeira coisa, a gente deixar de pensar como colonizado, que a mente do brasileiro até hoje é de colonizado. Por quê? Não tem preservação, não tem patriotismo, todas essas questões. Segundo, a gente precisa acabar com a corrupção, zerar a corrupção. Se você já... Quem viu ontem o filme da Mulher Maravilha que estava dando? Alguém? Mas já viu esse filme? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de ir para a Europa, na verdade eu morei lá já. E você passa por países que foram completamente destruídos durante guerras. Destruídos. E aí você passa hoje, você fala assim, é sério que isso daqui foi destruído um dia? Sabe? Mas quando você olha, o que você vê? Você vê um povo que lutou para a reconstrução, uma política. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo voltado para as questões sociais, sem chamar de comunismo, tá, gente? Para as questões sociais ali, para o restabelecimento daquela sociedade, né? E o terceiro tópico que falta, e isso cai muito no Enem dentro da área de geografia, isso é uma questão do Enem que falava o seguinte, ela perguntava por que hoje você tem
a fuga das empresas de grandes países, mas esses países não deixam de deter um determinado poder diante dos demais, apesar de não estarem tão industrializados mais. Por exemplo, os Estados Unidos cheios de empresas, essas empresas vão para o Brasil, mas os Estados Unidos continua sendo o carro-chefe. Aí perguntava por quê? Que esses países não perdem com a saída dessas empresas. Apesar delas estarem ligadas lá, né? O dinheiro vai para lá ainda, mas por quê? Investimento em ciência e tecnologia. Era a resposta. Questão do Enem. E é exatamente o que falta hoje para a gente. Por quê? Você tem, por exemplo, toda uma biodiversidade, você tem a Amazônia, que tem um potencial imenso, e a gente prefere, a gente com aspa, tá? Só um modo de dizer, a gente prefere derrubar do que explorar a mata, explorar de uma maneira sustentável, né? Ver quais tipos de mata tem ali. Você sabia que a grande maioria das empresas farmacêuticas que investem na Amazônia não são brasileiras? Vocês sabiam que produtos como o açaí, a acerola, já foram patenteados por outros países? A acerola, se eu não me engano, era Portugal. Sabe o que significa patentear? Também já foi questão do Enem. Aqui, sabe o que significa patentear? Patentear significa você ter um monopólio sobre aquele produto. Por exemplo, eu criei a gelatina. Eu vou patentear a gelatina é minha. Tudo que ela for fazer com gelatina, ela tem que me pagar. Se ela for, Cristiano, eu quero fazer um remédio para poder usar a gelatina. Pode fazer, mas tem que me pagar. Cristiano, eu quero fazer, sei lá, qualquer coisa que ela for fazer com a gelatina, ela tem que me pagar. Sendo que eu fui lá no país dela e peguei a gelatina e comecei a estudar. Vocês estão entendendo o absurdo? Vocês estão conseguindo captar? O último relato do Donald Trump, né? Ele estava falando sobre a questão da Amazônia, sobre a questão dos rios. Ele mesmo estava falando que calma aí, tem que parar um pouco com esse desmatamento aí na Amazônia. Porque eles entendem que a Amazônia é um bioma, né, que eles gostam de dizer, que pertence ao mundo, né? Não é um bioma... A gente sabe que não é exclusivamente brasileiro, porque faz fronteira com outros países. Mas em quesito de preservação, há necessidade de ter intervenções de outros países para poder haver uma preservação da Amazônia. Vocês estão entendendo o absurdo? Estão conseguindo captar? Ó, por isso tudo, o Brasil é o país com maior diversidade e riqueza de vertebrados e plantas do planeta. Vocês já pensaram em quantos projetos nós poderíamos desenvolver de ecoturismo? Outra questãozinha do Enem. Falava sobre a questão os Estados Unidos, por exemplo, ele tem uma política que os parques são fechados, as pessoas não podem morar. Isso não daria muito certo aqui no Brasil. Os parques são fechados e movimenta-se por ano, vou chutar um número aqui, nós com a indústria estamos movimentando, por exemplo, 50, pensa na casa dos bilhões aí. Os Estados Unidos com os parques, eles conseguem, parques assim, você vai lá só para visitar, para ver os bichos, sabe, para ver pássaro. É como se você estivesse fazendo uma trilha dentro da Floresta da Tijuca, mas houvesse sinalização. É bem aqueles filmes americanos que a gente vê, que tem madeirinha durante todo o parque, para você seguir, tipo o Jurassic Park, essas coisas. Eles conseguem movimentar, a gente movimenta 50, destruindo, eles sem destruir conseguem movimentar 80 bilhões. Só com ecoturismo. Só com eco. Então, da preservação. Aí você pensa, a gente ter toda essa biodiversidade e ser acessível. Por exemplo, caminhadas na Floresta da Tijuca.
Quem aqui já foi fazer alguma trilha na Floresta da Tijuca? Pouca gente. Essa casa eu não conheço não. Mas isso tudo, essa questão, é pouco explorado aqui pra gente. É muito pouco explorado. Vamos pro próximo slide? Vamos lá, pode passar. E aí, quando a gente fala de principais causas que levam à perda de biodiversidade, né? Volta aí fazendo favor. Nós temos a perda e a fragmentação do habitat. Tá? Galera, uma consequência para os indivíduos com essa perda e fragmentação do habitat, nós fizemos uma questão semana passada, que vai ser o quê? A diminuição do fluxo gênico entre as espécies. Essas espécies tendem a ficar isoladas. O que seria o fluxo gênico, Cristiano? Troca de informações genéticas, né? Cruzamento entre indivíduos que vivem em determinadas regiões. Então você começa a causar uma diminuição do fluxo gênico. E aí nós vimos na aula passada que qual é a consequência dessa diminuição do fluxo gênico? Aumento de doenças genéticas, já que aqueles indivíduos ficam cruzando com indivíduos da própria população ali. Lembra o exemplo que eu falei? Por que fala-se que primo não pode casar com prima? Não é que não pode, não é interessante para a genética, né? Porque se naquela família tiver alguma doença, por exemplo, recessiva, na qual o encontro dos azinhos são mais difíceis de ocorrer, se você tiver indivíduos ali casando com indivíduos da mesma espécie, população, tem que ser a mesma espécie, óbvio, mesma população ali, você aumenta a probabilidade de acontecer o quê? Doença genética, o aparecimento. Introdução de espécies exóticas, tá? Isso daqui, galera, é a segunda maior perda de biodiversidade. Tá? O que seria introduzir uma espécie exótica? Nós já vimos que tanto a UERJ quanto o Enem eles gostam muito dessa questãozinha das espécies exóticas. Então, espécie exótica é aquela espécie que foi introduzida num habitat que não é o seu de origem. Tá? E aí, quando a gente fala dessas espécies exóticas, nós não podemos esquecer o seguinte: essas espécies elas ganham algumas vantagens em relação às espécies nativas, que é o quê? Quando as espécies exóticas chegam num novo local, novo habitat, elas não têm ali predadores, tá? Elas encontram ali recursos e elas crescem de maneira exponencial. Tá? Por exemplo, já falei aqui, não sei se vocês já se ligaram, mas existe o mico-leão dourado e o mico-estrela, que é aquele cinza. Se você for fazer um passeio na Floresta da Tijuca, no Jardim Botânico, qualquer parque da cidade do Rio ali, mais para a Zona Sul, Pão de Açúcar, se você fazer um passeio, uma trilha no Pão de Açúcar, você vai ver que mico estrela é tipo assim, caraca, você olha, tem um aqui, tem um ali, tem um ali, tem um ali, tem um ali. Tu vai fazer a trilha, eles ficam esperando você dar banana para eles, apesar de ter várias placas para não alimentar. Só que o mico estrela ele não é nativo da Mata Atlântica. Quem a gente deveria ver assim com muita frequência? O mico-leão dourado. Era para você ver mico-leão dourado igual lixo, assim, espalhado pela... Nossa, o mico-leão dourado, que lindo. Eu nunca vi um mico-leão dourado na Mata Atlântica, assim, diretamente. Nunca vi, ó. Na Floresta da Tijuca nunca vi, no Pão de Açúcar nunca vi, Jardim Botânico nunca vi. E olha que eu passei quase 2 anos dentro do Jardim Botânico direto, por conta do mestrado lá. Ficava andando lá dentro às vezes. Agora, o mico estrela, você, meu Deus do céu, você cansa. Assim, você já nem liga mais para eles assim. Aí você vê tantos assim na rua, passeando ali no Jardim Botânico na Fiação, que aí eu passei a entender por que quando a gente vai lá para fora, a galera pergunta se macaco fica andando na rua assim entre a gente, né? E eu ficava com o povo maluco, que macaco fica andando entre a gente? O que é Índia? Tá na Índia? Eu fiquei me perguntando isso, eu falei, tá pensando que Brasil é Índia, só pode. Aí depois eu me liguei. Eu falei, eles fazem essa associação, por quê? Quando eles vêm pra cá, eles vão pra onde? Vêm pra Nova Iguaçu? Não vem pra Nova Iguaçu, vem conhecer Nova Iguaçu, Belfort Roxo.
Não vem conhecer meu avô, vai conhecer Mesquita? Não vem. Vai conhecer o quê? Zona Sul. E aí vai visitar esse ponto turístico, tem esses micos andando. Aí eles vão lá pra fora e falam o quê? Gente, a galera trabalha, faz, mas fica macaco andando assim entre eles, assim, ó. Mas é, né? Hamster gigante, quem lembra dessa polêmica aí durante as Olimpíadas? Que é a capivara. Era capivara? É capivara, né? Que é mó de boa, tem na rural. Capivara naqueles lagos lá na Barra. Eles falam, eles ficaram. Saiu no jornal e tudo, porque eles ficaram. Gente, tem hamster gigante andando na cidade. Né? A poluição tá alta mesmo aqui nesse país, né? A poluição tá braba. Uso de híbridos e monocultura. Galera, monocultura, eu acredito que o Thiago já tenha falado bastante com vocês sobre isso daí, né? Perda de biodiversidade devido à monocultura, né? Você acaba causando empobrecimento do solo, porque você planta ali indivíduos que retiram todos os nutrientes, principalmente o nitrogênio, e aí você não planta ali indivíduos para repor aquele nitrogênio, tá? Só dando um spoiler aqui, spoiler não, né? Falando rapidamente, monocultura cai muito no Enem também, essa questão da monocultura, né? E aí qual seria o meio de nós conseguirmos controlar essa diminuição da fertilidade do solo? Você fazer a policultura, que é você plantar o quê? Você planta lá uma leguminosa que vai absorver, vai ter bactérias nas suas raízes, fazendo a fixação do nitrogênio, deixa ela ali para ela morrer, entrar em decomposição, devolver os nutrientes para o solo. E aí tu pega uma outra planta, né, que é de interesse comercial, planta ali também, aí pode ficar exportando. Deu para entender mais ou menos? Deu ou não? Deu, eu não vou me aprofundar porque essa parte aí é a área do Thiago, né, então. Contaminação do solo, da água e a atmosfera por poluente. Quando a gente entra nesse processo aqui, a gente pensa muito na questão também dessa indústria, né, na qual você tem uma plantações em grande escala, e aí você tem que pensar o quê? No uso de fertilizantes, tá? Não somente fertilizantes, mas também pesticidas, tá? E aí o Enem ele gosta muito de cobrar qual é a maneira que eu posso utilizar para não ter que recorrer aos pesticidas. Qual é o nome que se dá? Quem lembra? Controle biológico, tá? Controle biológico. Isso já caiu no Enem diversas vezes. Questões sobre isso. Que é você fazer o quê? Se você tem, por exemplo, uma... Eu acho que a gente já até fez uma questãozinha sobre isso. Deixa eu ver se eu acho ela aqui rapidinho. O problema é que para achar a questão aqui é complicado. Por exemplo, se você tem lá uma lagarta que está comendo as suas folhas, o que eu posso fazer? Eu taco inseticida ali? Gente, até eu achar aqui no meio disso tudo aqui já... Monocultura também funciona. Galera, então olha só. Pensa só o seguinte. Eu tenho, por exemplo, um tipo de lagarta que está comendo a folha. O que eu posso fazer? O Enem botou até o desenho lá. Eu posso usar uma vespa, por exemplo, que introduza os seus ovos dentro dessa lagarta e passe... Já fez? E passe a se alimentar dela. Isso é um controle biológico. Aí o Enem, ele cobrou a mesma questão duas vezes. Uma sobre o controle biológico. Aí anos posteriores, acho que tá as duas aqui. Ele fez o seguinte, ele botou o mesmo desenho e te perguntou qual era a posição trófica do indivíduo que ia se alimentar da lagarta. Qual era a posição trófica dele? Pensa só, a lagarta está se alimentando da folha. Ela é consumidor o quê? Primário. O indivíduo está se alimentando da lagarta. Ela é o quê? Consumidor?
Caiu no Enem. Caiu no Enem essa pergunta. São aquelas perguntas que dentro do TRI são aquelas consideradas fáceis, que vocês não podem errar de maneira alguma. Não pode errar essas questões, tá? Mudanças climáticas, tá? Aí essas mudanças, elas têm início durante o período na qual nós estamos aí conhecido, muito famoso, que é a Revolução Industrial, onde começa a se utilizar o carvão, tá? Então, esses aqui são as principais causas de perda de biodiversidade, tá? Perda e fragmentação de habitat, galera, aqui a gente pode colocar ação antrópica, antropogênica, tá? Causada pelo homem, tá? Ou ação antrópica. Tá? Então, ações causadas pelo homem é a primeira. A segunda é espécies exóticas, tá? Não se esqueçam disso, tá? E aí vamos seguir para o próximo slide. Galera, aqui a gente tem uma distribuição dos biomas, tá? Eu acredito que na parte... Isso aqui é mais geografia, né? Então aqui só para vocês terem uma noção mais ou menos de como eles estão distribuídos. Um dos biomas que vem sofrendo bastante e é tema recorrente no Enem, eu já perdi as contas de quantas vezes... Eu até brinco com o Thiago, eu falo, Thiago, cara, eu fico fazendo as suas questões porque está dentro de biologia ali, e quando eu vou ver, tá química, biologia, já falei isso com vocês. É o cerrado. Galera, o cerrado vem sofrendo muito com a plantação de soja, tá? Expansão das fronteiras agrícolas. Não se esqueça, galera, falou de cerrado, falou de expansão de fronteiras agrícolas, você tem que lembrar na hora de cerrado. Tá? E tem que fazer uma associação com a biotecnologia, porque a plantação da soja ela estava restrita aqui para o sul, tá? Durante a década de 30, 60, por aí, mais ou menos. Quando surge a biotecnologia, na verdade a biotecnologia ganha força na década de 70, há uma expansão dessa fronteira agrícola para o cerrado. Por quê? Porque surgem os transgênicos, e aí a gente também tem um processo que está ligado lá na química. Galera, se vocês não sabem o processo de calagem, pede a tia Gleice para explicar detalhadamente para vocês. Porque o processo de calagem é o processo que vai fazer o quê? O melhoramento do solo, na verdade, não seria o melhoramento, mas seria ajustar o pH. Porque o cerrado tem o pH ácido, tá? E com o processo de calagem, né, se eu não me engano, é o carbonato de cálcio que é utilizado, aí tu recorre à Gleice, tá? Esse processo é utilizado para poder aumentar esse pH, né, para poder ficar um solo propício para o plantio. Então eu tenho aqui expansão de fronteiras agrícolas no cerrado, está relacionado com a biotecnologia e o processo de calagem, tá? E esse processo não cai no Enem, ele despenca. Despenca perguntando quem é que vai fazer as reações químicas, interagir com quem lá, para poder tornar esse solo um pouco mais básico, né? Tirar ele desse pH ácido aí, tá? Cara, as matas dos cocais, elas são encontradas no Nordeste. Alguns livros, algumas literaturas, traz como bioma isolado, exclusivo, ali. Mas ela, na verdade, está aqui dentro do Nordeste, aqui dentro dessa região. As matas dos cocais, tá gravando, posso falar rapidinho. Você tem o quê? Coco, né, grandes expansões de árvores, como são monocotiledôneas, né, que são coco. Quando eu comparo com o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa, a Caatinga, a Amazônia, por isso que alguns livros não trazem, tá? Mas conta também. Eu geralmente, assim, eu vejo no Enem, eles citarem lá as matas dos cocais. Dentro da biologia, eu nunca vi perguntando exatamente sobre ela. Eu sei que as matas dos cocais, elas são utilizadas principalmente pelas populações tradicionais, né, que utilizam para a sua subsistência. Tem uma biodiversidade, mas quando eu faço uma comparação com o Pantanal,
esses outros aqui, quem é a mata dos cocais? Né? Mas elas têm a sua importância, deve ser preservada, como eu falei, é utilizada pelas populações locais como fonte de recursos, apresenta biodiversidade, tá? Tem a sua biodiversidade lá, mas não é uma biodiversidade comparada com esses outros aqui. Tá? Esses daqui têm uma representatividade muito maior. Foi? Também. Vamos seguir. Gente, eu aconselho vocês a tentarem uma memória fotográfica, tirar mais ou menos uma foto aí da onde está cada bioma, porque isso vai ajudar vocês na hora de fazer a prova, principalmente de geografia. Biologia nunca vai te pedir isso daí diretamente. Tem mata dos cocais, tem a mata das araucárias. Araucária? Falei errado. É, é. Não, esse daí que eu estava explicando aqui para ele. Esses daí, acrescentando esses dois, não está errado, tá? Mas os que apresentam maior representatividade, tanto para os vestibulares, né, são esses daqui. Por exemplo, o Pampa. A gente fala muito do Pampa. Vocês já viram alguma questão do Enem diretamente sobre o Pampa? Militar, falando do Enem. Para o militar, se você fazer prova do militar, aí sim, você tem que saber, por exemplo, a mata dos cocais, né? Você tem que saber tudo. Militar. Agora, se você for fazer o Enem, o que você precisa saber principalmente aqui, galera? Você tem que saber Mata Atlântica. Quando cair Mata Atlântica, na verdade, vai cair mais sobre perda de biodiversidade. Agora, o Cerrado, a Caatinga e a Amazônia tem que ir para a prova entendendo bem ali a distribuição deles, aonde eles estão, tá? Essa questão do Cerrado. O Cerrado ele cai muito com aquelas questões que eu falei para vocês anteriormente, relacionado com a questão da expansão agrícola, né? Podemos seguir? Oi? Cara, Fernando de Noronha é uma ilha que tá pra cá, sim. Eu não... Mata Atlântica, assim, até onde eu saiba, ela tá localizada aqui nessa região do litoral. Tem que ver que tipo de vegetação tem pra lá pra ver a classificação. Tem que ver qual é. Uma ilha vulcânica, tem que ver que tipo de vegetação tem pra lá. Eu não sei não. Nunca fui, sim, sei. Vamos para a página. Galera, a Amazônia, né? Aqui, por isso que eu falei, é mais uma questão, essa parte aqui é mais uma questão de distribuição geográfica, tá? Para vocês verem para onde ela está situada. 67% está no território brasileiro, tá? Por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, a Amazônia, ela não é brasileira só, né? Ela apresenta uma divisão ali com outros países, tá? Pode passar aí o próximo slide? A questão da Amazônia, quando a gente pensa na Amazônia, além de pensar na biodiversidade, a gente tem que pensar muito nas questões também sociais da Amazônia, que é o que a geografia chama de espaço social. Quem lembra o nome aí que a geografia chama? Socioespacial. Questões socioespaciais, né? Que ele chama muito. A questão da bacia hidrográfica, tá? Então, a Amazônia é a que apresenta a maior quantidade de água doce do mundo, tá? Na sua forma líquida, tá? Forma líquida, maior água doce do mundo, tá bom? E aí a gente tem que pensar aqui também o seguinte: a questão dos ribeirinhos, dessas populações que vivem próxima desses rios, tá? E aí a gente pensa também, quando a gente fala da Amazônia, a questão da formação de hidrelétricas, tá? Hidrelétricas
elas causam poucos impactos ambientais, nós já vimos isso em aulas passadas, os impactos causados eles são poucos, porém, quando a gente fala de impactos socioespaciais, eles são grandes. Por quê? Porque você vai ter que retirar a galera que está acostumada a viver da pesca e realocar essa galera em outro local. Qual é o problema também quando a gente fala da Amazônia em relação às hidrelétricas? Galera, toda vez que a gente vai criar uma hidrelétrica, a gente vai precisar inundar uma área, tá? E aí você tem espécies vivendo ali que vão ter que ser realocadas, e isso pode causar um desequilíbrio ecológico. Isso já foi também questão do Enem, falando exatamente sobre essa mudança do curso do rio. Por quê? Apesar de eu ter a Amazônia ali, significa que todas as espécies estão distribuídas em todos os locais da Amazônia? Tem espécie que está vivendo no rio X, tem espécie que está vivendo no rio Y. E a questão falava o seguinte, que eles queriam criar uma hidrelétrica, aí se eles iam juntar dois rios, e com isso ia haver o encontro de espécies que não coexistiam. E aí, quando a gente fala de espécies que não coexistiam, estarem existindo no mesmo local, a gente vai lembrar do que nós já falamos, sobreposição de nicho ecológico. Falou de sobreposição de nicho ecológico, a gente está falando que uma das espécies terá que ser eliminada, é o princípio da exclusão ou o princípio de Gauss. Tá? Esse slide está lá na plataforma de vocês, né? Alguém vai ter que ser eliminado. Então, quando a gente faz a transposição de um rio, a gente tem que lembrar que toda mudança causada no ambiente vai trazer um tipo de impacto, tá? Vai estar trazendo algum tipo de impacto. Vamos lá, vamos seguir? Aqui eu trouxe uma foto só de alguns organismos para vocês verem toda essa biodiversidade, tá? Uma grande biodiversidade. Galera, estima-se que a gente conhece mais ou menos, assim, jogando por alto, 10% mais ou menos da Amazônia. Tá? 10%. A gente não conhece a Amazônia. Se for duvidar, a gente conhece mais sobre os planetas do que a Amazônia. Conhece-se mais a Lua do que a Amazônia. Conhece mais Vênus, Mercúrio, Marte, sei lá, Plutão aí, né? Do que a Amazônia. Né? Por quê? O povo está mais preocupado com o signo? Não, não é isso. Tá? Que a exploração é... Né? Então vamos seguir aí, só para a gente poder olhar. Perda de biodiversidade na Amazônia, pessoal. Intensificação de pesca devido à exportação de peixes. Crescente poluição das águas fluviais. Falou de poluição de águas, vocês vão lembrar de que elemento químico da tabela periódica? Mercúrio. Tá? Lembrando que o mercúrio ele vai atuar diretamente no sistema nervoso central do indivíduo, causando problemas em relação a esse sistema. Tá? Hoje, muitos índios na Amazônia, já até falei para vocês assistirem no Globo Repórter, provavelmente não deve estar no YouTube, porque a Globo não deixa, ela é chata, mas vocês devem conseguir alguma plataforma aí, reportagem sobre o mercúrio. Tá? E o mercúrio aparece no Enem. Tá? A Gleice já deve ter falado dele com vocês, mas o mercúrio ele vai atuar no sistema nervoso central, tá? Desestabilizando as conexões que ocorrem entre as células nervosas. Com isso, a pessoa passa a ter problemas espasmos musculares, e aí, como vocês podem pensar, se a gente respira e o coração bate, é tudo graças ao sistema nervoso central. Se o sistema nervoso central sofre algum tipo de impacto, isso vai ser refletido diretamente na minha homeostase, tá? Que é me manter respirando, todas as questões do metabolismo acontecendo corretamente. Tá? Então, ó, crescente poluição de águas fluviais, vai lembrar do mercúrio, beleza? Contrabando de animais silvestres, tá? E da flora. Como assim, Cristiano? Retirada dessas espécies para poder comercializar em outros países. Introdução de espécies exóticas, não é novidade nenhuma, e o desmatamento que vem crescendo de maneira acentuada. Galera, a Amazônia ela também está passando por uma expansão
expansão das fronteiras agrícolas. A soja não está contente de ficar somente no cerrado, tá? Então a soja começa no sul, vai para o cerrado e ela já está chegando na Amazônia, beleza? Então já vi questões também relacionando a Amazônia com a expansão da fronteira agrícola, tá? Então fique esperto em relação a isso. Extinção é uma palavra pesada. Extinção é aquele indivíduo, ele não vai estar mais presente ali entre a gente, acabou, né, seu período de reencarnação, tá? Então é uma palavra muito pesada. Quando a gente fala de perda de biodiversidade, a gente começa a falar que está tendo uma diminuição crescente no número de indivíduos até que isso vai caminhar para uma extinção, tá? A perda da biodiversidade, ela vai seguir, o foco dela é a extinção. Mas aí a gente não usa a palavra extinção agora de cara. A gente fala que está tendo uma perda de biodiversidade. E você sabe que isso vai caminhando a passos largos para a extinção. Tá? Cara, contrabando de animais sempre assim, sempre teve aí, é forte, assim. Muitas espécies são levadas para outros países, né, para serem criadas como animais domésticos, né? Tanto que é, tem filme mostrando que a questão da sucuri, né, introduzida principalmente, por exemplo, quando a gente pensa nos Estados Unidos, que foi introduzido em alguns parques, tem causado desequilíbrio assim imensos, assim. Toda espécie que é introduzida em um habitat que não é o seu de origem, ela vai causar um tipo de impacto ambiental. Vamos seguir? É, não somente por isso, mas eles abrem também porque para ter o controle daquela população. Porque às vezes a espécie que fazia o controle sofreu uma diminuição. E às vezes também a temporada de caça, ela causa também um desequilíbrio. Caiu uma questão no Enem uma vez perguntando sobre a questão da caça de lobos. Também, na verdade, a questão da caça de espécie não está nem muito relacionado com isso, é mais uma questão, depende de qual é a vertente que ela está seguindo. Então, por exemplo, olha só, algumas vezes ela é simplesmente por esporte, um esporte bem ridículo, né? Matar outros indivíduos. Mas caiu no Enem uma questão falando sobre um parque, chamado Yellowstone, na qual a população, ele falava lá, tinha um textinho de apoio, né? E aí ele falava que havia caça de lobos como esporte. E devido a isso começou a ter um desequilíbrio ecológico. Aí ele falava sobre os outros indivíduos também que viviam lá. Qual foi a consequência? Como você tirou o lobo, o que aconteceu com a população que era predada pelo lobo, que no caso eram os alces? Cresce. O que aconteceu com a população de plantas que eram comidas pelos alces? Diminuíram. Então, às vezes, cai questões para vocês fazerem essas relações assim. Muito tranquila, né? De ser feito. Sim. Aqui é rápido, né? Mas fazendo 90 questões, ficar pensando nisso tudo. Mas aí vocês sempre têm que já levar isso para a prova. Isso já é conhecimento prévio. Se eu tirar uma espécie, a outra vai aumentar, na qual ela controlava. E aqui, essa daqui se alimenta, vai diminuir. Sempre caminha desse jeito aí. Tá? Então, eu tirei uma espécie... Por isso que a gente fala, cadeia trófica, qualquer interferência vai causar um desequilíbrio. Por isso que a gente luta tanto para a preservação da biodiversidade. Porque se aquela espécie está ali, ela está controlando alguém. Ela está controlando alguma população. Né? Por exemplo, o gambá. O gambá, ele controla populações de cobra, ele se alimenta de cobra. Ele é mais frutívoro, né? Mas ele controla a população também de cobras, ele controla a população de escorpião. Aí a galera vê o gambá, acha que é rato, né? Falta de conhecimento, vai lá e mata o gambá. Não mata não, tá? Deixa ele lá. E aí espalha pro povo lá, menina, principalmente a coral. Tem muita coral no Rio de Janeiro. Ele mata a coral, tá?
A coral, ele olha, ele pega a coral assim, ó, chupa como se fosse fine. Ele, pô, jovem, demais, né? Coral é venenosa. O que acontece? Hoje a gente já sabe, antigamente existia esse mito de falsa coral, verdadeira coral. A gente já sabe que a coloração nem sempre vai seguir o mesmo padrão. Viu uma cobra vermelha, branca, listas pretas? Amigo, não procura saber se é falsa ou verdadeira, não. Deixa ela seguir o rumo dela. Porque, porque se ela te morder, vai dar problema. Tá? Principalmente no Rio de Janeiro, se ela te morder, tu vai morrer, na verdade. Né? Se te morder em São Paulo, você ainda consegue procurar um Instituto Butantan ali, da vida. Agora aqui no Rio de Janeiro, se te morder, não vai ser legal não. Né? Vai desencarnar mais cedo. Que? Ah, são venenos que elas saltam, né? Tem vários. Galera, a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela é situada praticamente em todo o litoral brasileiro, tá? Está distribuída aí no litoral, apresenta uma grande biodiversidade. Vamos passar aqui rapidamente? Esse tempo daqui a pouco está acabando. E aí, o que a gente tem que ficar esperto? Isso daqui era a distribuição da Mata Atlântica, tá vendo? Todo o litoral. Parando aqui no Nordeste, tá? Todo o litoral. Só que hoje a gente tem isso daqui, ó, manchas de Mata Atlântica. Aqui em cima, então, Deus me livre. Tá vendo? Aqui a gente tem manchas. No Rio de Janeiro a gente ainda tem uma mancha bem acentuada de Mata Atlântica. Aí eu te pergunto, por que a gente hoje, dos 98% de Mata Atlântica, hoje a gente só tem 7%? Tá? Por que a gente teve essa fragmentação acentuada da Mata Atlântica? Urbanização e o fato da Mata Atlântica ter dado azar dela estar no litoral. E é onde está a maior concentração populacional no Brasil. Não só no Brasil, mas quase em todos os países isso acontece. Onde se concentra a maior população? No litoral. Por quê? Só pensar no período colonial. Navio chegando, navio indo, navio chegando, navio indo. Não fazia sentido o processo de interiorização, tá? O processo de interiorização do Brasil, se eu não me engano, ele é fomentado durante a ditadura militar. Porque eles falam, galera, a gente precisa adentrar para o Brasil. A gente precisa botar a gente para viver lá dentro, tá? Então, devido a esse processo de colonização, né, você tem o quê? O desmatamento dessa mata. E aí, como que a gente pode tentar diminuir aqui o impedimento do fluxo gênico entre as espécies? A gente tenta criar corredores ecológicos, tá? Permitindo com que venha haver uma comunicação, mas fica até um pouco difícil aqui, porque a gente tem muitas casas, né, atrapalhando. Isso a gente cria mais quando a gente tem rodovias. Cria aqueles corredores ecológicos que eu falei semana passada, tá? Mas aí só para vocês terem uma noção do que está acontecendo com a Mata Atlântica, tá? Fragmentação. Vamos lá, vamos seguir? Tirar. Historicamente foi o bioma que mais sofreu impactos, né? Então você já sabe, colonização, né? 93% do bioma original foi perdido, os 7%, né, restantes estão espalhados, né? Então, fragmentos. Nós temos hoje ilhas de Mata Atlântica. É só você pensar, por exemplo, na Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca, ela é uma ilha, não é? Uma ilha dentro de um perímetro urbano. Nossa, me senti agora falando perímetro urbano, né? Esses termos da geografia que a gente lembra do nada. Dentro do perímetro urbano ali. É uma ilha, está isolada, tá? Então isso já mostra para vocês esse isolamento. Ações humanas de impacto na região. Desmatamento. A gente sabe que a Floresta da Tijuca, por exemplo, ela não é original, né? Vocês sabem que a Floresta da Tijuca, ela foi replantada porque houve falta de água,
no estado do Rio de Janeiro, na cidade, na verdade, estado, eu peguei pesado agora, né? Na cidade do Rio de Janeiro, houve falta de água, então durante o período colonial, ela foi replantada por escravos, tá? Para poder reter água no seu solo, tá? Para abastecer o lençol freático. Extinção da flora, caça, pesca indiscriminada, mineração, tá? Por que a mineração está relacionada, galera? Pensa só, durante o período do ouro em Minas, a galera chegava por onde? Rio de Janeiro, vai derrubando tudo pelo caminho até chegar lá em Minas, tá? Então tem que relacionar isso, já vi questão disso em história, tem que relacionar esses fatos históricos aí, tá? Introdução de espécies exóticas, urbanização. Introdução de espécie exótica, como exemplo, a gente tem o mico-estrela, né? Que eu falei para vocês. Esse mico-estrela, ele vem causando o silenciamento da Floresta da Tijuca. Porque ele se alimenta de ovos de pássaros, tá? Também. E aí, ó, a população de pássaros tem sofrido o quê? Uma diminuição, tá? Vamos lá, vamos seguir? Temos muita gente, né? Meio que um plural aí. Quem tem que fazer isso é órgãos que vão fazer isso a partir de um controle. Vai ter todo um estudo para poder estar fazendo a eliminação desse indivíduo da melhor maneira possível também, porque é um ser vivo, então você não vai chegar lá atirando no bicho. Mas, por exemplo, a jaqueira, conhece jaca? Todo mundo conhece jaca? A jaqueira é uma espécie exótica, ela veio da Índia. E a jaqueira, ela está sofrendo um processo de anelamento. Como assim, Cristiano? Eles tiram um pedaço da casca dela para que ela venha morrer. Isso é feito por um controle, né? Porque a jaqueira, ela acaba crescendo muito, ela acaba tampando a luminosidade das plantas menores que são nativas daqui. A jaqueira, ela dá, quem já viu jaca sabe como é que é a quantidade de semente que aquilo dá. A quantidade de frutos também que aquela árvore dá, né? São frutos gigantescos, vários frutos, várias sementes. E aí o mico acaba também ajudando na distribuição dessas sementes, tá? Então hoje você vai na Floresta da Tijuca, você encontra muita jaqueira. Então eles estão fazendo um controle de anelamento para essas árvores começarem a morrer, tá? Cerrado, galera. O Cerrado eu já tinha mostrado para vocês, tá? Ocupa a totalidade do Distrito Federal e parte dos territórios em ordem crescente, como Goiás, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso do Sul, né? Uma parte ali de Minas Gerais, né? Piauí, São Paulo, tá? E aí a gente vai seguindo. Passa o próximo aí, por favor. Quando a gente fala... Pode botar o próximo? Pode passar aí, por favor. Quando a gente fala do cerrado, galera, a gente tem que lembrar o seguinte. Lembrou do cerrado? Lembra da savana africana, tá? Puxa na sua memória o filme do Rei Leão. Por quê? Há muita confusão entre o cerrado e a caatinga. Tá? Muita confusão mesmo sobre o cerrado e a caatinga. Tá? O cerrado aqui, vocês podem observar que ele não é totalmente um destampado. Tá? Aqui a gente vai ter uma grande quantidade de árvores bem espalhadas, que estão adaptadas a um clima na qual, durante um período, ele é úmido e seco, tá? Um período de estação chuvosa, tá? Então a gente tem essa sazonalidade aí, período de chuva e período de seca, tá? Então lembrou do cerrado, você vai lembrar da savana, tá? Lembra lá, bota aí, cerrado, entre aspas, lembrar do filme Rei Leão para poder acertar a questão, tá? Tranquilo? Não, já vi vários vídeos de vários alunos, até eu estava vendo um vídeo outro dia, apareceu para mim, eu estava vendo um vídeo lá, de um rapaz que passou para medicina, ele estava falando sobre isso. Ele falou, cara, eu tinha muita dificuldade de... Na hora, eu sabia. Chegava na hora da prova, no meio daquela tanta questão, tanta informação, eu ficava, meu Deus, cerrado ou caatinga? Cerrado de acordo com as informações que o texto vai dando. Cerrado ou caatinga? Aí você fica naquela dúvida ali, tá? Biodiversidade lá do cerrado, tá? Então, só mostrando um pouco para vocês. Vamos passar aí porque o nosso tempo está quase acabando.
Por isso que eu volto no slide aí. Volta. Volta aí, por favor. Aqui, ó. É como se fosse a savana brasileira, tá? Savana, por isso que eu falei pra vocês. Lembra lá do filme do Rei Leão. Pode passar. Pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. Volta. Valeu. Tá? Gente, isso é sério, tô brincando aqui, mas no dia da prova vocês vão me agradecer, porque vai cair Cerrado e Caatinga na prova de vocês, para vocês fazerem a diferenciação, tá? A Caatinga, né? A totalidade do Ceará, tá? Vai ocupar boa parte ali do Ceará, aí aqui tem a distribuição geográfica dela, tá? Em relação à ordem crescente. E aí, pode passar aí o próximo slide. Galera, próximo, deixa eu ver se tem outro aqui. Caatinga em época de chuva, tá? Época de chuva. Passa. Pode passar. Isso daqui ela é em época de seca. Aí você fala, nossa, Cristiano, mas ela é verde ali na época de chuva. Mas a época de chuva representa quantos meses em um ano na Caatinga? A gente tem aproximadamente ali teoricamente, teríamos uns 3 meses, né? De chuva e o resto de seca, né? Então seriam 9 meses de seca. Por isso que quando a gente fala de Caatinga, vem logo essa imagem aqui na nossa cabeça, né? Porque são 9 meses de seca. Só que durante esses 3 meses que falam de chuva, às vezes não chove. Quem assiste o Jornal Nacional já viu reportagem sobre isso. A estiagem que está durando, passou do tempo lá, né? E aí, o que a gente tem que lembrar aqui da Caatinga, pessoal? A Caatinga, a gente tem que lembrar nas plantas que são chamadas de xerófitas, que são plantas adaptadas à seca, tá? Plantas xerófitas são plantas adaptadas à seca. O cacto é um dos exemplos. Então, quando a gente fala de adaptação à seca, a gente tem que pensar o seguinte, não somente no cacto, tá? O cacto, ele é uma planta na qual ele modificou as suas folhas, que foram, muitas aspas, né, transformadas em espinhos, para evitar o que, gente? A desidratação, a perda de água. Se a água é um recurso escasso, eu não posso ter uma alta evapotranspiração. Eu não posso perder água para o meio. Então o cacto é um bom exemplo porque ele tem um caule suculento, que é formado por parênquima aquífero. Por que chama parênquima aquífero? São células que vão armazenar água, tá? Células que vão armazenar água. Outra característica aqui é que essas árvores, elas apresentam uma raiz que é chamada de raiz pivotante. O que é isso, Cristiano? É aquela raiz que cresce profundamente no solo. Por exemplo, existe raiz pivotante e raiz fasciculada. O que é a raiz fasciculada? É isso daqui, ó. É aquela raiz daquela folhagem que tua mãe pede para tu comprar. Compra um pé de, sei lá, fala aí aquele negócio de tempero. Esqueci o nome do tempero, pelo amor. Fala. Coentro, cheiro verde, que tem aquela raiz branca assim, não é? Essa raiz aqui, ela é dita fasciculada. Por quê? São raízes que não adentram, não chegam até o lençol freático, tá? Fasciculada. É uma raiz característica de monocotiledônia, tá? Aqui eu já tenho uma raiz pivotante. Que é aquela raiz que vai chegar lá no lençol freático, tá? Ou seja, ela tem uma raiz principal e tem as raízes secundárias. Aqui não. Eu tenho diversas raízes saindo de um topinho aqui de raiz principal. Deu para entender? Então essa raiz pivotante aqui, ó, é característica de plantas que vivem em locais secos, com estresse hídrico, tá? Com grande estresse hídrico ali. Vamos passar aí para o slide. É um bioma exclusivamente brasileiro,
Tá? Então é o único bioma que a gente vai encontrar somente no Brasil. Beleza? Foi? É, então olha a paisagem, bem diferente da paisagem do Cerrado, não é? Outra coisa, as árvores da Caatinga, elas vão apresentar um tronco meio esbranquiçado. Caatinga deriva do termo, se eu não me engano agora, vem lá do que os índios chamavam de Mata Branca, tá? Por quê? Devido ao período de seca, tá? Então, lembrou de Caatinga, lembra lá de árvores que vão ser árvores tortas, tá? Aquelas árvores que vão crescendo para todos os lados. Por que isso, Cristiano? Porque aqui eu tenho o seguinte, olha só. Cara, eu acho pesado comparar Caatinga com o deserto, né? Porque quando você vai no deserto do Saara, você não tem nenhum tipo de vegetação. É, eu não faria essa comparação, não. Texas, fala Texas lá pra cima, subindo? Eu não faria essa comparação, não. É, até porque se pudesse fazer essa comparação, ela não seria exclusivamente brasileira, né? Olha só, quando eu tenho aqui uma árvore crescendo, pensa que isso é uma árvore, tá? Eu vou ter aqui algo chamado de gema. Essa gema vai ser chamada de gema apical. É ela que vai produzir novas células, permitindo o crescimento da árvore. Aí tem o tronco aqui, não tem? Na base desse tronco aqui, na axila, no sovaco aqui, eu vou ter outra gema. Gema são chamadas axilares. Só que aí vai acontecer o seguinte: conforme o sol bate aqui com muita intensidade, essa gema morre. Só que essa gema, durante a sua vida, ela produz hormônios que vão inibir a ação dessa gema aqui. Todo mundo acompanhando? Conforme ela vai crescendo e se afastando, vai diminuindo a ação sobre essa gema, permitindo com que esse tronco aqui, esse pedaço, venha crescendo cada vez mais. Quando essa daqui morre, o que acontece com essa gema? Ela se desenvolve, permitindo com que a árvore venha crescendo aqui assim, ó. Deu para entender por que as árvores elas crescem então? É como, se você for observar bem, na Caatinga, as árvores são mais ou menos assim, ó. Parece ter que cortar aqui, né? E elas começam a crescer assim, ó. Aí tem aquele aspecto espalhado, né? Sem a vegetação, aquela folha, somente os galhos. Deu para entender? Foi? Galera, vamos ver se a gente faz algumas questões aqui. Passa aí rapidinho, só para ver o Pampa. Galera, o Pampa é um bioma que tem a sua importância, mas é formado predominante por gramíneas, tá? Então, tem a sua importância aqui, tem a sua vegetação, principalmente vegetação rasteira, gramínea. Quando a gente pensa no Pampa, a gente pode pensar na tela do Windows. Quem lembra da tela do Windows? É aquela coisa verde, aquele destampado, né? Então, o Pampa seria mais ou menos isso, essas questões aí. Deixa eu apagar esse quadro aqui, vamos ver algumas questões. Semana que vem, é, eu vou pedir para imprimir folhas só sobre biomas, tá? E aí a gente vem debatendo, falando mais características que são cobradas. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho na apostila. Galera, dentro da temática que nós falamos também na aula passada, vamos ver a questão da página 378. Questão 54.
Essas questões de biomas vocês já fizeram bastante com o Thiago, não já? Com o Thiago, não já? É porque a maioria delas não cai em biologia. Tipo, questão de característica do bioma é geografia. Quando cai em biologia, é essa questão de perda de biodiversidade. Orquídea não é parasita, não. Não, orquídea não é uma epífita. Ela só usa a árvore para poder, como suporte. É igual bromélia. A galera, geralmente essas plantas elas dão em árvores que já estão morrendo. Aí a galera acha que ela tá causando a morte lá da árvore. Ela não utiliza os nutrientes, não. Podemos, galera? Essa é da página 378? Pode? 378. Olha só. Vou ficar em pé não. Questão 54 diz o seguinte: química verde, primeira coisa, vamos lá embaixo. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causado especialmente à luz da química verde, né? Química verde pode ser definida como a criação ou desenvolvimento e a aplicação de produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias nocivas à saúde humana. Nocivos é que causa danos, tá, galera? À saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas pelo homem exercem ou têm potencial para exercer em algum nível impactos ambientais negativos. À luz da química verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a poluição do ar causado especialmente pela. Galera, vamos lá. Qual dessas alternativas aqui acaba causando poluição, aumentando a quantidade de gases que vão causar o efeito estufa? Letra E, fonte de energia eólica. Energia eólica é uma energia limpa, suja, é o quê? Limpa. Nós vimos na aula passada que é renovável, é o vento. Causa algum tipo de impacto? Ela causa em relação à migração das aves, nós discutimos isso na aula passada. Mas isso pode ser remediado apenas fazendo o quê? Grafitando, botando algumas cores que vão sinalizar que a ave deve desviar daquela porção ali. Então não pode ser essa. Fonte de energia solar. Causa algum tipo de impacto? Não, energia limpa renovável. Usinas geotérmicas também não causa nenhum tipo de impacto. Nenhum tipo de impacto não diretamente, tá? Termoelétricas e hidrelétricas. Vamos lá para hidrelétrica, galera. A hidrelétrica, como nós já vimos, vai ter que ter o represamento, certo? O impacto que ela vai causar é um impacto mais socioespacial, que é em relação às pessoas que vivem naquela localidade, mas você vai derrubar algumas árvores ali para diminuir, mas ela não causa tantos impactos.
Termoelétrica. Termoelétrica é aquela que vai usar a incineração para poder produzir energia. Se ela vai usar a incineração, significa que ela vai queimar a matéria orgânica. Toda vez que a gente tem a combustão da matéria orgânica, nós temos a liberação de gases para a atmosfera, e um desses principais gases vai ser quem? O CO2. Tá? Quer falar alguma coisa? Vai ser o CO2. Então, comparando com a hidrelétrica, a termoelétrica ela causa impactos maiores. Por quê? A hidrelétrica causa também impacto. Como eu falei para vocês, você vai ter que desmatar uma área, você vai ter que inundar uma área, você pode causar, na verdade, a morte de algumas espécies que estão vivendo naquela localidade. Mas quando eu boto na balança o peso da hidrelétrica e da termoelétrica, a termoelétrica ela vai ficar a vida toda queimando matéria orgânica, liberando CO2 para a atmosfera. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então anota aí, termoelétrica é aquela que vai fazer o quê? A queima da matéria orgânica para a produção de energia. Tá? 316. Tem mais questões aqui minhas? Acho que não. 316. Olha só. A próxima ali, 316. A elevação da temperatura da água de rios, lagos e mares diminui a solubilidade de oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe uma poluição térmica, meios artificiais térmicas. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, pode causar esse tipo de poluição, que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associado a esse tipo de poluição. Galera, na aula passada eu mostrei para vocês uma imagem de como funciona a produção de energia a partir de usinas nucleares. Falei até de Angra dos Reis, né? Dei o exemplo para vocês. Nós vimos na imagem que a água ela vai participar de qual processo durante essa produção de energia ali? Ela vai fazer o resfriamento. Lembra que eu falei também de Chernobyl? Que foi o quê? O reator explodiu por quê? Parou a água, acabou a água lá, porque tinha que resfriar o reator, superaqueceu, ele explodiu. O que vai acontecer nessas usinas? A água passa, se ela vai resfriar o reator, significa que ela vai roubar o calor, não é? Quando eu boto, por exemplo, uma água muito quente numa xícara, a xícara fica quente por quê? Por conta da troca de energia que vai acontecer. Então a xícara começa a roubar calor, depois vai se perdendo para o meio aí até que a xícara venha resfriar. Isso daí é da área da física lá, tá? Quando essa água encosta nesse reator e rouba essa determinada concentração de energia, ela passa para o estado gasoso, certo? Só que depois, quando há esse resfriamento, né, essa água passando para o estado gasoso, depois ela volta para o estado líquido, tá? Só que ainda há uma alta temperatura ali por conta da concentração de água. Essa água, se ela passa para o estado gasoso e ela é liberada diretamente na atmosfera, a gente não tem grandes problemas, tá? Foi liberada, beleza. Só que essa água, quando ela é superaquecida e ela não passa diretamente para o estado gasoso, ela não atinge o ponto de ebulição e ela resfria ali e já é liberada, o que vai acontecer? Essa água está quente. Se eu jogar essa água quente, por exemplo, num rio, o que vai acontecer próximo ali? Oi? A temperatura daquela localidade ali onde ela foi jogada, essa temperatura vai subir, tá? Então, como eu falei para vocês, se passou para o estado gasoso, foi embora, tranquilão. Mas, quando está aquecendo ali, você tem parte dessa água passando para o estado gasoso e parte permanecendo no estado líquido, e essa água quente é descartada, você acaba causando o quê?
um aquecimento das águas próximas onde ela está sendo descartada, o que vai diminuir a disponibilidade de oxigênio, causando a morte de peixes ali, tá? De toda a vida que está ali presente. Aí ele te pergunta, de que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Lançamento de vapor de água sobre as pás da turbina. Lançamento do vapor de água. Aquecimento da água líquida para gerar vapor. Aquecimento da água líquida também não, olha só. Conversão de energia das turbinas pelo gerador. Aqui não tem nada a ver mesmo. Condensação do vapor de água no final do processo. Porque conforme ele vai condensar, vai passar para o estado líquido, certo? Esse estado líquido é o que vai roubar calor e depois vai ser liberado. Alguma dúvida? Foi? Todo mundo entendeu? Na aula passada tem uma foto mostrando toda essa etapa. Tá? Tranquilão? Fisão nuclear radioativa. Gente, pelo amor de Deus, né? Essa daqui não. 247. 247. Questão 49, né? Diz o seguinte: a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelos despejos desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorrerá é... Galera, eutrofização. Lembra que eu falei com vocês o que, gente? Falou de eutrofização, a gente está falando sobre o quê? Entrada de matéria orgânica. Tá? Eutrofização está relacionado com a entrada de matéria orgânica, que vai fazer com que aumente o número populacional de algas, né, unicelulares. Com isso, você vai ter o quê? Uma maior demanda pelo oxigênio, o que vai diminuir a quantidade de oxigênio para os peixes, tá? Causando a morte desses peixes, e aí depois você tem decomposição anaeróbica, que vai liberar mais gases. Por que eu estou falando rápido assim? Porque eu já dei essa aula, se eu não me engano, 2 aulas atrás, não foi? Tem os slides mostrando tudo isso também. Corante não é entrada de matéria orgânica, tá? A gente pode falar de uma poluição, tá? Mas não é o caso aqui. Proliferação de algas. Está tendo eutrofização para a gente ter proliferação de algas? Não. Inibição da fotossíntese. Para ocorrer fotossíntese, eu preciso de luz, né? Chegando lá nesse sistema aí aquático. Se eu tenho um corante funcionando como uma película, ele não vai bloquear essa entrada de luz? Logo, ele vai inibir o que? A fotossíntese. Tá? Se inibe a fotossíntese, não tem produção, por exemplo, de carboidratos lá pelas algas, pelas plantas, e também não tem liberação de oxigênio, né? Produção de oxigênio. Fotodegradação da matéria orgânica. Gente, fotodegradação da matéria orgânica seria você utilizar a luz para decompor a matéria orgânica. Não tem nada a ver aqui. Aumento da quantidade de gases dissolvidos. Também não. Alguma dúvida nessa questão? Tranquilão para todo mundo? Página 189. Página 73. Deixa eu me achar aqui. Olha só, os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição da sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores ao sistema agrícola, sistema agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada,
que seria esse processo sucessional? Seria o processo de decomposição da matéria orgânica que está caindo ali no solo. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, galera, qual é a vantagem então de eu ter árvores ali, né, junto com a produção da cultura ali, sei lá, do plantio que vai ser utilizado ali para fins industriais, substituir gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Eu quero colocar a árvore ali para depois eu parar de plantar soja, por exemplo? É o que ele está dizendo aqui, não. Não é o objetivo. Intensificar a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. Será que o objetivo é só utilizar biocidas ali para poder melhorar o crescimento ali? Vamos ver. Promover maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Ele fala sobre o processo sucessional no texto, né? Que seria a ciclagem da matéria orgânica. Porque se eu tenho matéria orgânica ali, eu vou ter um processo de decomposição. Esse processo de decomposição libera nutrientes para o solo, que vai permitir um melhor crescimento até mesmo da minha cultura ali, do que eu estou plantando ali, por exemplo, a soja, eu vou ter um solo mais rico. E isso faz com que eu diminua também a quantidade de fertilizantes que eu poderia utilizar, já que eu já tenho um solo rico em matéria orgânica, que vai ter bastante nitrogênio ali, que é um dos principais componentes que as plantas precisam para crescer. Vamos continuar olhando aqui. Favorecer a dispersão de sementes. Galera, o texto fala sobre dispersão de semente, reprodução, fala sobre isso. Criar condições para o estabelecimento de espécies pioneiras, com a diminuição da insolação sobre o solo. Espécies pioneiras são aquelas espécies que chegam em locais, são as primeiras espécies a chegarem em locais que começaram o processo de sucessão ecológica. Nós vimos isso na aula retrasada também. Se pode fazer qual? Dá para fazer. E aí você tem o seguinte. Qual seria a melhor resposta aí que vocês acham? Poder cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional. E aí? Quais nós descartamos aqui? A A, a B. Eu vou dar a resposta. E aí, galera? Seria a letra C, promover a maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica. Tá? Então as árvores ali elas vão contribuir para folhas, né, a matéria orgânica caindo, essa matéria orgânica vai ser decomposta, vai devolver para o solo nutrientes que vão ser utilizados, por exemplo, pela cultura, outra cultura que está sendo realizada ali perto daquelas árvores. Deu para entender? Então aqui tinha que ficar ligado na palavra sucessional, tá? E a ciclagem de nutrientes. Essa questão 71, ela fala sobre um bioma que a gente vai tratar na próxima aula. Que na verdade aqui seria o manguezal. Pedro, essa questão a gente faz na próxima aula, apesar de eu já ter falado a resposta, a gente faz na próxima aula porque a gente precisa ver a gente não fechou todos os biomas, a gente precisa ver algumas características que a gente vai se aprofundar ainda para entender um pouco mais sobre as vegetações que nós vamos encontrar. Então, na próxima aula, a gente vai fazer questões sobre biomas e vamos retomar alguns biomas para falar principalmente da vegetação, tá? Deixa eu ver aqui. Página 144. Gente, já passei demais do horário. Olha só,
A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as bromélias. Essas plantas são adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Essas espécies captam água do... Galera, a bromélia, ela é uma planta... Na próxima aula a gente vai falar um pouco também sobre a bromélia. A gente vai ver algumas fotos. E a bromélia, ela é uma planta que ela tem as suas folhas formando como se fosse um tanque, tá? E aqui nesse tanque aqui é onde vai se concentrar a água, tá? Como se fosse um copo. Essa água aqui presente, tá? Entre as suas folhas vai servir para você ter uma grande diversidade de organismos vivendo aqui dentro, tá? Nós vamos ter vários indivíduos que vão viver aqui dentro. Nós temos, por exemplo, anfíbios, répteis que utilizam a bromélia como esconderijo, utilizam a bromélia para reprodução, tá? E essa água vai fazer a decomposição da matéria orgânica que cai aqui dentro, liberando nutrientes para essa planta aqui. Então, a partir dos seus tricomas, elas vão absorver esses nutrientes. Tá? Mas como não deu tempo, e também a gente não ia falar sobre isso hoje, na próxima aula a gente vai ver a estrutura da bromélia e entender por que na Mata Atlântica, apesar dela ter também todos os biomas, a gente tem uma grande representatividade da família Bromeliácea. Vai ficar para a próxima aula falar sobre isso. Galera, a próxima aula a gente vai falar sobre manguezal. Tá? A gente precisa entender, principalmente porque... não vai cair sobre isso, mas houve uma polêmica agora que eles queriam falar sobre a utilização do manguezal. Vamos falar sobre matas ciliadas, não fechou aqui não, tá? Sobre matas ciliadas. Vamos falar sobre as questões das queimadas naturais que vão ocorrer também no Cerrado. Então a gente ainda vai tratar de alguns assuntos dos biomas. Então na próxima aula a gente volta a falar dos biomas ainda, tá? A gente não acabou não, tá? Hoje foi só uma introdução aí sobre esses biomas. Eu passei muito da hora, gente, desculpa. Vai dar 11 horas. Próxima aula a gente fala sobre ele.